passando na sua tela de novo para um episódio especial do Firmcast Brasil. Eu estou trazendo para vocês a terceira temporada e agora eu estou falando aqui com uma pessoa especial aqui que entende muito deste campo político, esteve aí à frente por muitos anos da nossa cidade, continua trabalhando politicamente e se comunicando muito bem aí no estado de São Paulo. Antes de mais nada, se inscreva no canal, deixa seu like, porque ajuda o algoritmo a distribuir este vídeo para mais pessoas que gostam desse conteúdo. E você que não é inscrito ainda, ou seu parceiro que não é inscrito, ou seus amigos, já joga no grupo do WhatsApp aí e faz acontecer para nós aí, porque muita coisa boa vai sair aqui hoje, viu? É o seguinte, quem apoia este projeto aqui é a Loja de Love da minha esposa, a Jaine. Ela sempre está fazendo promoções legais lá, uma HIT, que assessoria jurídica e comercial aí, que faz bastante trabalho na cidade de Ourinhos também. E aqui um especial hoje que exclusivo mandou falar dele aqui, falou que é amigão do nosso convidado, que é o Caio Pires aí, Pedrinho Cabeleireiro e tudo mais, vocês conhecem, tá fazendo ali, tem a loja de celulares dele ali, tá fazendo uma parceria com a gente aqui, legal pra caramba, beleza? Bom, galera, eu vou apresentar meu convidado aqui, que é o Lucas Pocai. Bom, dispensa a apresentação, Lucão. A gente tá pra combinar esse episódio aqui faz tempo pra caramba. Combinamos semana passada, deu errado que as crianças dele teve um problema, a esposa, não sei se teve, tá aqui do meu lado, aqui olhando brava pra mim, não ser polêmico. E o Lucão é o seguinte, cara, teve um problema, a gente teve que adiar, então a gente tá fazendo agora, se você estiver assistindo agora, a gente tá lançando esse episódio exclusivo e aí vai ter muita informação legal. Lucão, você sabe, né? Já tá ligado, né? Passa a bola. Faço sempre, para quem sabe jogar. Bom, primeiro, queria agradecer essa oportunidade. Faz esse tempo mesmo, viu, Beto, que a gente tá para conversar, falar um pouquinho da nossa história, essa reta final do mandato e agora os novos projetos. E parabéns pelo seu projeto, pelo seu trabalho, pelo seu podcast. Sucesso sempre, viu? Lucão, é o seguinte, cara, antes da gente começar o episódio, eu tava analisando uma situação, eu queria conversar com você 3 momentos, eu dividi pra gente trocar uma ideia aí, ficar um pouco mais semântico aí pra quem tá assistindo, entender melhor você, inclusive. Eu assisti, já acompanho um tempinho a sua carreira aí, né? São muitos anos aí junto aí de parceria. A gente tem 3 períodos interessantes. Eu queria saber de você por onde que é legal começar. A gente tem um período que você agora, como político, saiu da gestão, né? E tá lançando uma nova carreira estrutural e política, que seria para deputado. A gente tem o período que você esteve na gestão e umas situações que as pessoas, a população e a contrapartida sua, né, acusou que foi erros seus de escolha, né, administrativa, e a gente tem lá a parte que é foda mesmo, que foi a troca de gestão, que você participou ali nos bastidores, escolhendo a sua sucessão, que era o Caio. Por onde você acha que é legal a gente começar, pra gente começar a falar sobre isso? Beto, tô na sua pegada aí. O que que você achar que a gente pode começar? Para mim, eu tô tranquilo em qualquer um desses assuntos. Tô muito animado com os próximos passos, com o trabalho que a gente tem feito, desenvolvido, o carinho da população por onde a gente vai, o pessoal já com saudade. E na região também, a recepção está sendo incrível. Queria agradecer muito toda a população por todo esse carinho, esse respeito, o trabalho que nós fizemos em Ourinhos, de fato deixou um legado importante e que tem sido reconhecido em todas as visitas que nós estamos fazendo. E nós estamos buscando construir um projeto agora regional, da mesma forma que nós fizemos em Ourinhos, e nós colocamos um projeto e eu construí junto com mais pessoas que acreditaram neste projeto de cidade durante os 8 anos que estivemos à frente. E ele foi construído em 8 anos que eu estive como vereador. Então, a cidade mudou e o resultado é a aprovação que nós tivemos e também o quanto a cidade mudou, o quanto ela foi transformada, o que nós pegamos e como nós deixamos. Eu acho que esse é o maior legado de um político, é você poder sair com a consciência tranquila de um trabalho bem feito, de um projeto que você colocou em prática com metas bem claras e a gente poder ver as contas aprovadas, uma gestão correta, honesta, com tudo certinho e a população sendo a grande beneficiada. Estou nas suas mãos das perguntas, o que você gostaria de saber, o que o pessoal pergunta para você.
Estou à disposição aí, Beto. Não, legal. Seguinte, então vamos começar, já que você deu um insight da parada da sua saída da prefeitura. Eu vou, para sintetizar legal, eu vou colocar uma opinião minha, tá? E dentro dessa opinião minha, a gente vai construir o desenvolvimento do que... Aqui é a sua perspectiva mesmo real da parada. Eu disse pra você numa conversa anterior, num podcast anterior, que eu nem sei se você era bom prefeito, porque era tudo uma merda antes de você entrar. Né? Então, tipo assim, qualquer coisa que você fizesse de bom tava ótimo, porque era muito ruim tudo. Mas era de fato, uma brincadeira, tá? Isso não é um puxa-saquismo, quem for contra você, ou quem não gostar dessa opinião, caguei também, porque é o seguinte, você foi bom pra caceta na questão geral, e independente de viés político ou de qualquer coisa, a cidade ficou mais bonita com a gestão que você aplicou ali. Tá? Se dava pra você fazer melhores coisas ou não, eu não sei, porque você não está mais lá. Então, tipo assim, quando você voltar, ou alguém que você indicar voltar e seguir as diretrizes, a gente pode medir isso daí. Mas, quando você tá disputando agora, é uma pergunta minha mesmo, que era da opinião. Como que você vê a sua perspectiva? Você deixou de disputar, ou de fato, deixar de disputar que eu falo é porque você não podia, mas você teve que escolher alguém, ou de fato você perdeu a eleição? Qual que é a sua visão dessa situação quando você sai, cara? A sua escolha pra te substituir e tudo mais. Não, eu tenho só que agradecer a população de Ourinhos, porque todas as eleições que eu participei, eu venci. E todas com votações expressivas, com votações até batendo recorde histórico da cidade. Né? As duas eleições para prefeito, com votações, uma margem muito grande de diferença dos adversários. E para vereador começamos da mesma maneira. E isso demonstra a confiança da população com o nosso trabalho e também o reconhecimento de que está sendo um bom trabalho. Eu já participei de 4 eleições e todas elas nós vencemos. Agora, a questão de um grupo político das últimas eleições, eu acho que são vários fatores que não dá para colocar como uma derrota. É sempre um aprendizado. A população, eu acredito que não entendeu o momento e o tempo tem mostrado já a diferença e até eu tenho ouvido muito mensagens e encontros as pessoas dizendo arrependidas, mas isso o tempo vai sempre mostrar. E quando você fala a questão de números e da gestão em si, é só pegar as informações, os dados, os documentos, entidades que são credenciadas e capacitadas para fazer essa análise. Por exemplo, Tribunal de Contas. Todas as minhas contas analisadas foram aprovadas. Se não fôssemos um bom gestor, isso aconteceria com qualquer um. Coisa que a gente sabe, num passado recente, de vários gestores com muitas contas rejeitadas e problemas na justiça. Outro ponto, o Conselho Federal de Administração, que é um órgão que todo mundo que faz administração, um curso de administração, ele está ali credenciado neste conselho, ele está associado a este conselho. Ele tem um índice de gestão pública que eles fazem, um estudo em todos os municípios do Brasil. E o Conselho Federal de Administração colocou Ourinhos entre as 10 melhores gestões do Brasil, dentro do perfil da nossa cidade. Um outro recente que nós recebemos, o Firjan, que é um instituto extremamente também credenciado, capacitado e já de tempos, que é do Rio de Janeiro, fez uma análise também dos municípios e colocou Ourinhos no nosso final de gestão, Ourinhos também como uma gestão de excelência na questão de gestão fiscal. Então, os números, fora a questão da aparência, do que a população normalmente está mais acostumada a visualizar, né, que você consegue comparar mais o que está aos olhos de todos, é a diferença da cidade, dos buracos que antes tinham. Hoje a gente fez um recorde de asfalto, a questão do LED, a gente pôs LED na cidade inteira, a guarda municipal, o restaurante popular, entre tantas outras, o shopping, o desenvolvimento que a cidade teve de geração de emprego, cidade muito mais bonita, ciclovias e por aí vai, playground. Nossa, ficaria aqui muito tempo falando de ações que não existiam, que não tinham, além de projetos,
na área da saúde, na educação, que nós fizemos e que transformou muito a cidade como um todo, e também nós preparamos essa nova geração, porque 8 anos você forma uma nova geração na cidade. Então, os números falam por si, os dados, as informações falam por si, e eu vejo isso de forma muito natural. Numa campanha, nós sempre fizemos, Beto, uma campanha limpa, uma campanha da verdade, uma campanha da coerência, uma campanha de compromissos assumidos e não promessas. Então, tudo que nós assumimos de compromissos, nós cumprimos, nós fizemos, nós mostramos. Tanto que eu tenho muito orgulho de pegar o nosso plano de governo, que nós registramos no Tribunal Superior Eleitoral, quando candidato, e você pegar o que foi realizado e você vê que, nossa, cumprimos o que nós nos propusemos junto à população. Mas cada eleição, ela não tem uma fórmula mágica, ela não tem uma continha que você faça e um resultado que já é previsível. Toda eleição é uma realidade diferente. E a gente tem muita fé em Deus, por alguma razão, por algum motivo. Os resultados da última eleição foram esses, e eu acredito que o tempo é o senhor da razão. O que nós fazemos e continuamos fazendo é trabalhando, e você sabe disso, que a política para mim é missão na minha vida. Então eu toco da mesma forma, com olho no olho, visitando as pessoas, conversando com as pessoas e mostrando que a gente pode fazer diferente, que a gente pode fazer melhor, que é justamente esse novo projeto que a gente está caminhando, de mostrar que a nossa região, ela é muito forte, a nossa região, ela pode muito mais, o nosso interior, ele toca o nosso país, e a gente está ficando à mercê de outras situações por não termos representantes com voz, representantes com bandeiras firmes, claras, para que a gente possa mostrar a diferença e, de fato, transformar a vida do cidadão. Trouxe um ponto aí que é interessante, porque quando você coloca essa leitura política, você traz ali um entendimento, uma experiência, e traz também um grau de populismo, né? Quando você vai fazer a escolha para, voltando nessa entoada ainda, para e suceder você ali, continuar com este legado que você aplicou, como que você vê hoje, por exemplo, assim, você acha que foi assertivo? Porque numa leitura lógica, eu acho que o Caio me surpreendeu muito quando ele foi num podcast, ele veio num podcast no Formicast Brasil. Eu não conhecia muito bem, mas ele me surpreendeu muito pelo conhecimento que ele tem ali. Eu passei a entender do porquê que você fez a escolha, tá? Então, não é este parâmetro que eu quero entrar. Eu quero entrar sobre a questão do populismo político mesmo. Porque, por mais que ele entenda, ele não era um populista igual você foi. Porque você foi mais populista nessa parada. Você atingiu a classe alta e a classe mais subalterna, as classes mais centrais, mais periféricas. Você atingiu essas classes com a voz, com a forma de você falar, com carisma, assim por diante. Eu não entendo que o Caio conseguiu, ou tinha pelo menos essas diretrizes para alcançar isso. Como que você vê isso hoje, agora que já perdeu a eleição, vocês saíram da gestão? Como que você vê? Foi a escolha ideal para aquilo que você procurava? Faltou uma preparação a mais para você alcançar ali, a combater os adversários que são mais populistas, que atendem mais essa dinâmica? Beto, eu acho que o primeiro ponto é a questão de quem poderia continuar e dar sequência ao trabalho que nós estávamos fazendo, e que eu acreditava, que eu confiava, que eu confio até hoje, que eu acompanhei de perto. O Caio, ele foi preparado. Ele não teve, quando você fala a questão do apoio popular, ele foi muito bem votado. A diferença foi pequena. Mas essa questão do apoio popular, no meu caso, foi por causa da história. 2 mandatos de vereador, depois, além da família já com história dentro da política, e depois os resultados de uma boa gestão, quando estive à frente da prefeitura. E o Caio, a gente testou e foi vendo a capacidade dele nos cargos que ele ocupou, como secretário de inclusão, depois como secretário da saúde, depois como secretário de governo. Por que isso? Para que essa pessoa pudesse saber quais eram
as demandas, os problemas, as dificuldades, os desafios, para poder dar sequência à nossa gestão. Porque a população, ela com certeza, ela iria cobrar, no mínimo, o mesmo nível de gestão, né? E eu acho que dentro de todas as circunstâncias em relação ao candidato, eu escolhi com um coração muito tranquilo. Era o mais preparado não só dentro da equipe, do grupo nosso, mas também dos candidatos que ali estiveram na eleição. A população, o debate mostrou claramente isso, que o Caio estava preparado para estar nessa campanha e para depois assumir a prefeitura. E o que aí é a questão mais da eleição, do tempo, de conhecerem mais o Caio, tanto que ele foi crescendo cada vez mais durante a campanha, das pessoas conhecerem a história dele, a capacidade dele. Então, e aí a questão do marketing, da eleição em si, como que a gente tinha as outras campanhas postas naquele momento. Então, aí é o jogo da eleição. Mas em relação à questão administrativa, eu tinha preparado e dentro dos nomes que tínhamos possíveis para representar, para dar sequência, que tinham os mesmos valores que a gente, os mesmos princípios que nós acreditamos, o Caio, me senti muito confortável pela convivência de indicá-lo para ser o nosso sucessor. E a população, uma boa parte, reconheceu isso. É que foi uma eleição muito difícil, muito diferente. Nós tivemos um adversário que preferiu criar um mundo de fantasia, uma ilusão, mentiras, e a população, uma parte, acreditando nessas mentiras, nas ilações, as promessas de vale tudo. E a política, para mim, não vale tudo. A política, para mim, tem limites, tem princípios, tem valores. A política, para mim, tem que ter propósito. E é por isso que a gente caminha dessa forma e a gente tem visto os resultados por aí. Então, dentro do que você colocou aí, é interessante porque na época, quando começam essas disputas, vem o Caio, tem o Guilherme surgindo ali. Aliás, até falei nos bastidores aqui que eu acho que, e falo isso sem menor trava de nada, eu acho que quem fez o Guilherme foi você. Porque eu imagino... Pega o seguinte, Lucas. Você tá numa ascensão, você tem uma história dentro da política, igual você falou, são muitos anos ali, família, muitos anos, e você aponta, aí que tá, que eu quero saber. Quando você aponta os canhões pro Guilherme, eu vou pegar um epicentro aqui que foi das bandeiras lá, que ele usou bastante essa parada. E foi, exatamente. Não, então, mas ele vendeu como se fosse você ali. Você considera que ali começou a caminhada política dele? Beto, primeiro, o tempo vai mostrando as coisas. Essa questão de atacar o Guilherme, na verdade, sempre foi o contrário, né? Porque eu sempre tive que posicionar a verdade. Porque ele sempre esteve na Câmara fazendo os ataques à gestão, mentindo sobre a gestão, tanto que os discursos dele como vereador não se sustentam hoje como ele prefeito. Diferente de quando eu fui vereador. Eu fui vereador de oposição e a minha personalidade, as minhas decisões, a forma de atuar na Câmara, de me posicionar na Câmara, não foi incoerente quando eu estava na prefeitura. Teve coerência, teve verdade, teve sentido, teve um propósito. Então, tudo que eu defendia na Câmara, eu, quando prefeito, pude mostrar na mesma linha como dava para fazer diferente, né? Coisa que a gente não está vendo hoje. E eu acho que ele sempre se colocou como um coitadinho, como uma vítima. Ele sempre se postou desta forma, inclusive até hoje ele age dessa forma. Ele não sabe ainda que ele assumiu o comando da cidade, a importância de ser prefeito, de estar como prefeito. E eu acho que essa forma eu acho que foi ao contrário, ele usou a gente. Ele criou uma forma de tentar crescer, tentar distorcer, tentar fazer uma historinha de vida que é uma mentira. A própria história de vida dele é uma mentira, para poder ganhar eleições. Mas
Por isso que eu falo que o tempo vai mostrando, Beto, porque as pessoas já estão caindo a ficha. E o TikTok não é a realidade. O personagem ali vendido nas redes sociais está muito distante de quem é, como político, como gestor, como pessoa, como ser humano, está muito diferente. Eu falo exatamente isso que você está falando, porque assim, porque o Guilherme, sem a questão do Lucas Pocai, se torna mais difícil para ele, eu posso estar errado, assim, do que eu vejo, assim, porque eu vejo você com uma ascensão política, né, e eu vejo o Guilherme surgindo. Só que eu vejo ali nas leituras que o Guilherme surgiu bastante se apoiando naquilo que é dito sobre o que você fazia contra ele, entendeu? Então Nada contra ele. Ele se colocava numa posição para tentar ser uma vítima de uma situação e de uma forma mentirosa, de uma forma pensada, com uma estratégia em cima disso. Tanto que ele falar que ele é coletor é uma mentira. Todos os vídeos dele, ele tá fazendo vídeo para fora de Ourinhos. Ele esquece que ele é prefeito de Ourinhos. você fala que ele não, que ele não, mas ele foi ou não? Como assim? Não é coletor? Ele criou essa narrativa. O cargo dele, ele é servidor como auxiliar de serviço. Não é como coletor. Só perguntar, Beto, entrevista, pega um coletor de 15, 20 anos, fazer uma entrevista. Eles vão falar quem foi o Guilherme. Pediu para ficar uma semana na coleta para criar essa característica, para criar essa historinha, para ser um personagem virtual, para se vender como um coitadinho, como um vítima da sociedade. E o povo caiu. Mas a verdade mostra. Agora sou eu nunca falei sobre isso. Eu nunca me posicionei sobre isso. Por quê? Porque o tempo vai mostrar. É que você está perguntando e tal. Ele sempre usou a gente. Ele na Câmara foi contra os projetos que a gente fez para a cidade. Foi contra tudo que nós fizemos na cidade, ele era contra. Aí a cidade foi bem e ele usava a gente, a boa gestão, um bom nome que nós temos, a história que nós temos. Ele sempre usou para tentar distorcer, para tentar crescer em cima da gente. Tanto que 99% dos ataques que eu recebi dele, eu não respondi. Nunca me posicionei. Porque a verdade eu respondia com trabalho. As mentiradas que ele fazia é o trabalho, com verdade, perto do povo. Mas você considera que foi uma estratégia assertiva, então, dele, por exemplo, essa vitimização? Lógico, mas o povo gosta da vítima. O povo gosta do coitadinho, da história de vida sofrida. Mas é isso que as pessoas muitas vezes caem no conto. E caíram, né? Tanto que, assim, isso era uma coisa, Beto, que nas eleições, as pessoas não sabem o que eu já passei, o que eu deixei de passar, como foi minha história de vida. As pessoas não sabem, por exemplo, do Caio, o que o Caio já passou, como foi a história de vida dele. Os bastidores ali por trás de tudo. Todo mundo tem sua história. Agora, isso não pode ser a base para você representar uma sociedade sem nenhum princípio, valor e sem um projeto, sem um plano de cidade. Tanto que você pode ver as coisas que a gente está assistindo. É triste, questão da merenda escolar. Quem diria, Ourinhos voltar a ter merenda da forma que está, não tendo merenda, né? Então, assim, aí, isso é uma coisa que eu estou falando aqui com você, que eu não me posiciono nas redes. Eu não falo, só eu me posiciono quando eu vejo como uma liderança que esteve à frente da cidade e precisa alertar a população e precisa trazer à tona um determinado assunto, eu me posiciono, como eu sempre fiz. Nunca me escondi, nunca me omiti. Porque eu acredito que o político, e um político sério, com responsabilidade, ele marca presença. Ele se posiciona, ele fala o que ele acha, o que ele acredita, o que está certo, o que está errado, como ele vê, as preocupações. Porque depois que passa, aí é sempre apagar fogo. Aí é sempre muito mais difícil. Tanto que você acompanhou, você falou no início. Nós pegamos uma gestão, meu Deus, era difícil ser pior. Era difícil, mas assim, não foi uma só, né? Foi uma sequência, ou seja, problemas que nós resolvemos, problemas que não foi qualquer um que resolveu. E não foi, tiveram muitas gestões e problemas de décadas que nós resolvemos.
Mas para isso nós tivemos que agir de uma forma diferente. E de forma bem firme, tranquila, sensata, Beto, o político, eu acho que a população ele está cansada já de político que você cria um personagem pensando nas eleições. Você pensa em voto. Ah, mas para resolver esse problema, vou ter um desgaste político. Não vou fazer isso. Esse político é fraco. Esse político, ele vai ter uma vida de realizações muito pequena, porque ele está só querendo fazer o que convém, sabe? É só aquilo que vai dar retorno para ele. E essa não é a política que eu acredito, e nem a política que eu faço. Eu tive que tomar decisões duras, firmes, pensando para frente, pensando em resolver um problema e colocar Ourinhos já nos próximos 30, 40 anos. Foi assim que nós fizemos a gestão. Por isso que muitos problemas, muitas situações, nós encaramos, resolvemos e algumas pessoas não entenderam. Mas o tempo vai mostrar e elas vão entender. Você já tocou num ponto que é um insight já, mas até antes de eu entrar nesse insight aqui, que é interessante, é que meus amigos canalhas que estão aqui do lado aqui, falou que não assistiu o podcast que você foi antes, mas eu lembro que você falou uma coisa no podcast, que é o seguinte, você falou assim que a forma de gestão política que você gosta é aquela que consegue deixar para o próximo político dar continuidade e fazer acontecer, né? Quando você vê, por exemplo, assim, a gente está agora 9 meses, né, vocês não estão mais à frente da gestão. Como que você está olhando, não simplesmente com um olhar de crítica, assim, mas vamos pegar com um olhar de preocupação sobre o que você deixou e o que está sendo feito com a estrutura daquilo que você lutou nesses 8 anos para ser feito. Como que você está? Como que está ficando com isso? Como que está mexendo com você? Bom, Beto, primeiro, gostaria muito de ter pego a cidade como eu deixei. Muito. Seria muito mais fácil. Porque eu sempre pensei nos problemas que nós assumimos, e eram problemas antigos e surgiram novos problemas, em resolver definitivamente, para que o outro gestor não tivesse mais que pensar sobre isso. Por exemplo, questão do saneamento. Nós resolvemos o problema. A atual gestão não tem que pensar mais sobre a questão do saneamento, e pelos próximos 30 anos já está resolvido. Questão do lixo, nós resolvemos o problema do lixo, que era algo também de décadas. Nós tínhamos um lixão do lado do aeroporto que quase nós perdemos o aeroporto. Nós enfrentamos e resolvemos. O que não fizeram, nós fizemos. Então, a questão da iluminação pública. Nós colocamos LED na cidade inteira, de forma planejada. E resolvemos o problema da iluminação pública em Ourinhos, que era precária, que era antiga, aquela luzinha amarela, fraca, que não dava segurança. Nós criamos novos projetos e ampliamos a possibilidade da cidade crescer na questão da segurança pública. Criamos a Secretaria de Segurança e a Guarda Municipal e uma central de vídeo monitoramento. Agora tem que estar caminhando para os próximos passos, a tecnologia que está aí, a facilidade de você otimizar mais a gestão pública. Então, o primeiro ponto, eu pus alguns exemplos. Primeiro ponto, como eu gostaria de ter assumido uma gestão como eu deixei, com dinheiro em caixa. Cheguei com mais de 76 milhões em caixa. Eu peguei uma cidade endividada, com déficit orçamentário, com problemas no Instituto de Previdência, em que o servidor ele corria o risco de não receber mais aposentadoria. E nós entregamos este mesmo Instituto de Previdência com mais de 130 milhões em caixa. Salvamos a aposentadoria daqueles que ainda irão se aposentar. Então nós fizemos o que era o certo. Nós enfrentamos os desafios naquele momento, nesses 8 anos. Inclusive, passamos por uma pandemia, salvamos milhares de vidas na pandemia, criamos um hospital de campanha, só 3 cidades no estado inteiro de São Paulo, e é o estado mais rico da nação. Só 3 cidades mantiveram um hospital de campanha do início ao fim. E nós, Ourinhos, foi um deles. Fomos referência na vacinação, sendo a primeira cidade em diversas categorias a vacinarmos. Por exemplo, os professores, que Ourinhos começou a vacinar professor e foi
pauta de uma reunião com o governador na época do estado, o Dória, do secretário de Educação do estado, junto com o governador, para que colocasse como prioridade os profissionais da educação. Então, nós fizemos sim a diferença. Agora, cada um tem o seu tempo, o seu momento. E eu vejo com tristeza como Ourinhos está caminhando em tão pouco tempo. E isso, Beto, não sou só eu estou analisando pela experiência que nós temos, as informações que temos. Ourinhos, pelo jeito que eles estão fazendo, gastando, as prioridades que hoje a atual gestão tem dado, vai quebrar a prefeitura. Está endividando a cidade, não vai fechar conta, vai ter dificuldades cada vez mais. E isso fica nítido. Quando a gente vê o atual prefeito, em vez de responder por que tanto secretário está saindo da gestão, 13 secretários em 9 meses, alguma coisa está errada. Ninguém quer ficar na gestão? Por quê? Estão pedindo para assinar coisa que é indevida, que é errada? Cheio de escândalos, um monte de denúncia no Ministério Público, só coisa errada. Pessoal de Ferraz mandando, pessoal de outras cidades mandando. E ninguém quer ficar na cidade, ninguém quer ficar na gestão. Então, assim, tá errado. E aí o prefeito, em vez de explicar o que está acontecendo, ele vem fazer videozinho, os TikTok da vida. Não é isso que o povo quer, não é isso que o povo espera. Então eu vejo com tristeza o caminho que nós estamos. Nós alertamos pelo que nós já tínhamos de conhecimento. Nós alertamos pelo histórico, já dentro da sua atuação na Câmara de Vereadores. Mas, de fato, está sendo muito pior do que nós imaginávamos. E quando você fala assim da questão do saneamento que você coloca para os próximos 30 anos, na época que estava sendo votado, isso se tornou uma polêmica, os seus opositores colocaram muito isso em pauta, né? Hoje, o que você considera, por exemplo, o aumento da água? Um erro administrativo? Às vezes tem pessoas que estão com a conta de água muito exacerbada. O que de fato é a melhoria dessa concessão de 30 anos? O porquê que os opositores foram tão contras? E o que está acontecendo com a administração disso hoje? Você consegue fazer uma leitura sobre tudo isso? Com certeza, Beto. Esse projeto a gente fez desde o início, porque já era um problema. Inclusive, quando nós assumimos, já existia uma obrigação junto ao Ministério Público para que se resolvesse a questão do saneamento da cidade. Saneamento é água e esgoto. E nós, primeiro ponto, nós não vendemos a SAI, nós não vendemos o patrimônio de Ourinhos. Nós tínhamos 2 caminhos. Ou nós resolvíamos com a concessão de forma inteligente, planejada, moderna, com uma gestão pensando no futuro e, de fato, transformando a realidade e cumprindo com os investimentos que o Ministério Público já obrigava o gestor a fazer. Ou a SAI, tinha um estudo sobre isso, a SAI iria dar 600% de aumento na conta de cada cidadão. Você acha que alguém conseguiria pagar isso? Alguém ia conseguir absorver isso? Isso era obrigatório, não era uma opção. Isso aí a gente tinha que fazer, tinha que resolver, tinha que melhorar a questão dos vazamentos, das perdas de água, tinha que fazer a estação de tratamento de esgoto, tinha que fazer os novos emissários, novas adutoras, tinha que cuidar os hidrômetros novos. Muito dessas contas, hoje que alteraram, é questão de hidrômetro novo. Estava antigo, porque o hidrômetro tem que trocar a cada 5 anos. Quando que troca o hidrômetro? Quem trocava o hidrômetro? A SAI era obrigada, não tinha dinheiro para isso. Quando a gente escuta ainda vereador falar que a SAI era superavitária, que tinha condições de fazer. Primeiro, quando nós assumimos, tinha déficit na SAI. Nós colocamos a SAI fazendo uma gestão correta e tendo lucro. Só que esse lucro, mesmo que a gente fizesse todo o esforço do mundo, não tinha condições de fazer os investimentos obrigatórios por lei, para cumprir com o marco de saneamento, para cumprir com as exigências do Ministério Público. Então, a minha preocupação, Beto, sempre foi, que é o que eu acabei de falar agora há pouco, se fosse, mas você deixou para o último ano, não, isso tudo veio sendo construído junto ao Ministério Público, junto aos órgãos ambientais,
junta Tribunal de Contas. Ourinhos virou referência. Marília está com um problemão na questão do saneamento. Sabe qual é a cidade exemplo para eles agora? Eles acabaram de romper, rescindir um contrato da forma que eles tinham feito lá, que estava, parece, com um monte de nuances e coisas estranhas, de prejuízos para a cidade, para a população, para a prefeitura. Eles rescindiram de forma unilateral e o próprio prefeito hoje de Marília citou Ourinhos como exemplo. A exemplo de Ourinhos, a referência que fez pela Bolsa de Valores de forma isenta, com a lisura total, com transparência, com responsabilidade, preparando a cidade. Então, nós preparamos a cidade para os próximos 30 anos. Seria muito mais cômodo, Beto, eu chegar como político, falar, isso aí vai dar desgaste político. Isso aí a população não vai entender. Isso a população vai... Nossa, vou perder voto por causa disso. A minha consciência, eu durmo em paz e o tempo vai mostrar que nós fizemos o certo. Nós resolvemos um problema de décadas na cidade e Ourinhos hoje vai cumprir com o marco de saneamento antes de muitas outras cidades. Então nós fizemos o que era correto. A alternativa, o único caminho, ou dava aumento de 600% para a cidade, para a população, ou nós fazemos um projeto de concessão que foi estudado e está totalmente no contrato. Agora, mas o serviço isso, o serviço aquilo, ainda está, é uma transição. Sabe o que está acontecendo, Beto? Nós não temos hoje prefeito. Nós não temos gestor. Porque ele hoje, o atual prefeito, ele é o presidente da agência reguladora. E a agência reguladora, por contrato, é quem fiscaliza, quem regulamenta, quem cobra, é quem faz as diretrizes para que a empresa que ganhou a licitação cumpra com o que está no contrato. Faça o melhor dos serviços. Responda a tudo que a população tiver de dúvida. Está no contrato. Para que preste o melhor serviço para a população. Então nós fizemos o que é certo. Entendi. Não é fácil. O fácil seria só arrastar, como os outros fizeram. Não ia ter desgaste político. Mas o que eu decidi? Pensar nas próximas gerações e não na próxima eleição. Você pensa que daqui para, por exemplo, assim, 4 anos vai ter a gestão agora, né, que do Guilherme. Com toda essa reviravolta, com tudo que está acontecendo, qual que é o cenário que você imagina? A gente saiu de um cenário agora político, né, que foi um embate muito forte que vocês tiveram. Daqui 4 anos, por exemplo, dentro da entoada que você está vendo, você acha que há condições da sua liderança, do seu grupo político, tá apontando um novo gestor para vir disputar e trazer, dentro da sua perspectiva que você falou, a cidade a caminhar no mesmo caminho que você deixou ela? Beto, eu acho que é tempo ao tempo. Porque ainda a gente está num primeiro ano de um mandato e a gente já consegue ver que já não deu certo. O exemplo foi o que eu falei, nenhum secretário quer ficar na gestão. Eu nunca tinha visto isso. Em 9 meses, 13 secretários saírem, e parece que mais secretários irão sair. Mas o que é muito ruim, mesmo sendo oposição, é muito ruim pra cidade nessa parada, tipo assim, mano, a cidade tá parada, Beto. A cidade parou. Quem tem um pouquinho de noção, quem tem um pouquinho de vivência sobre o poder público, sobre como uma prefeitura alinhada, que norteia desenvolvimento, que sabe o que está fazendo, o quanto isso influencia na cidade, a cidade parou, a cidade está travada. As coisas que hoje acontecem em Ourinhos são coisas que nós deixamos engatilhado, que nós deixamos pronto, que nós deixamos o processo, o contrato assinado, o dinheiro em caixa. É isso. Que as empresas que estão são obrigadas a cumprir o contrato. Hoje, a única coisa que acontece são as coisas que já estavam em andamento. Ponto. Não tem mais nada acontecendo de novo. É só escândalo, denúncia. As últimas sessões da Câmara são denúncias gravíssimas. São coisas sérias. É coisa que a gente não via há muito tempo na cidade de Ourinhos. Aliás, eu acredito que tem coisas que nunca tivemos, inclusive, na cidade de Ourinhos. Mas isso são 2 situações. Isso como cidadão. Isso é horrível. É horrível como cidadão. Minha família mora aqui, sou daqui, estou aqui.
amo a minha cidade, amo a cidade de Ourinhos. Ainda mais quando a gente passa pela função de prefeito, a gente acaba tendo ainda um carinho ainda maior pela construção que a gente faz, pelo que a gente fez, o legado que nós deixamos. Como cidadão, é uma tristeza ver como está caminhando hoje o ritmo da gestão pública da cidade de Ourinhos. Como político, como um gestor, como uma liderança de um grupo político, é natural a população querer, vamos dizer assim, florescer essa esperança, poder enxergar novamente dias melhores, uma gestão que possa representar o cidadão, uma gestão que possa passar confiança, credibilidade, possa esquentar esse coração de que, nossa, vou realizar um sonho disso, agora a educação vai ter isso, agora o povo de Ourinhos vai ter isso, agora nós vamos transformar a realidade do cidadão oriense. Então, essa esperança é natural, que quando não encontra no atual governo, é natural que vai tentar encontrar, principalmente naqueles que já entregaram e corresponderam com a confiança daqueles que depositaram o seu voto. Eu vejo muita emoção na parada, e tem uma curiosidade minha, que é o seguinte, cara, isso aqui é legal porque até a Luana tá aqui também, a gente... Cara, a gente tá numa polarização muito grande da política, né, cara? Então a gente fica com os nervos, virou time de futebol, a parada toda aí. Cara, no dia que... É a curiosidade minha mesmo aqui. Dia que é eleição, cara. Você, Caio perdeu. Como foi seu dia, assim, na moral? Como é que vocês ficaram, mano? Deu uma deprê, mano. Ô Beto, vou confessar pra você, cara, que no dia é uma coisa assim, porque não é a primeira nem a segunda eleição que eu participo, que eu vivencio isso. O dia eu normalmente tô tranquilo, muito tranquilo, porque a gente constrói você imagina você dentro de uma campanha, esquece o mandato, a gestão que nós tivemos, esquece, pensa só no período eleitoral. Você constrói um projeto para a cidade, com metas, ideias, compromissos, sonhos, que você alimenta a esperança na população de que você vai poder fazer aquilo, vai poder realizar, resolver um problema, vai transformar a vida daquele cidadão, ou daquela comunidade, ou da cidade como um todo. E você, de certa forma, é como se fosse um vendedor de um projeto, de um sonho, de ver a cidade de tal forma. E durante o período da campanha, a gente começa a vender de diversas formas, com as reuniões, com os comícios, com o material de campanha, você com os programas de rádio. Entra na imersão ali da parada. Passa para cada um, é tocado de uma forma, percebe a sua ideia, o seu projeto de alguma forma, de uma maneira. E aí no dia é como se você estivesse vendo o quanto que você vendeu desse projeto. O quanto que as pessoas abraçaram. Esse é o mais importante. Elas se sentirem parte do projeto. E que você, na verdade, não é um vendedor de sonhos. Na verdade, você construiu uma empresa, chamada daí gestão pública, em que as pessoas também fazem parte. E essa empresa, ela toca a cidade. E que quem mora na cidade? Todos nós. Então, quando chega no dia da eleição, eu estou muito tranquilo de ter feito o meu máximo, o meu melhor, o possível, dentro do que eu acredito, dos meus valores, dos meus princípios, dos nossos limites. Então, o resultado, lógico que ninguém gosta de perder. E você sabe, eu não gosto de perder no futebol, nem bolinha de gude, nada. Mas a gente aprende muito. E a gente aceita. Porque nosso coração está em Deus. Então, o resultado que fosse, a gente absorve aquilo e tenta aprender com aquilo, amadurecer com aquilo, tentar encontrar onde foram os erros, ou às vezes a gente não precisa nem achar os erros, é simplesmente entender que, olha,
pode ser, vou fazer essa analogia, como uma porta fechada, mas isso possibilitou muitos outros projetos, novos desafios. Então eu vejo de forma muito tranquila. Isso tudo, Beto, porque a política para mim é missão, entendeu? E se fosse uma obrigação, se fosse uma coisa, eu dependo disso, tal, eu acredito que a minha reação seria diferente, porque aí você tá mudando completamente a sua vida, né? Porque você vai ter que daí tocar outras coisas. Como é uma missão, você absorve, você entende e você segue, porque confia em Deus, porque o resultado sempre é o melhor para quem está com o coração em Deus e para quem tem um propósito de fazer a diferença. Ou seja, basicamente, você teve o sentimento de cumprir minha missão. O tempo que eu tive foi. Deu o meu melhor de mim ali, o famoso I do my best, né? Então, isso é interessante. E você já deu um insight já pra gente ir pro próximo bloco, que seria a questão da carreira mesmo, né, cara? Porque daí você começa a entender uma parada que é a nova carreira agora, que você está galgando aí, que você está alicerçando. E como que tá sendo isso daí? Você já tinha essa pretensão mesmo? Já era um plano seu? Ou você, aí no último ano, engatilhou, teve os conselhos certos, as pessoas falaram assim, cara, tu tem capacidade pra isso aqui. Só uma coisa também que eu vou discordar de você, que você fala o seguinte, eu sou torcedor do Real Madrid, cara. O Zidane ganhou 3 Champions seguida. Fica muito difícil pro próximo técnico pegar o time pra dirigir também, viu? Tem que tomar cuidado com isso, viu? Mas assim, como é que foi essa parada aí de você agora pra nova carreira? Pra onde você tá indo? Você tá naquela fase ali do gato de botas, aliás, da Alice ali, pra quem não sabe onde vai, qual que caminho serve. Como é que foi isso daí? Não. Primeiro, esse exemplo que você deu do Zidane, eu acho que então nós concordamos. A gente concorda que quando você tem ainda mais um time bom que ganha tudo, poxa, é muito mais fácil, né? Agora, manter o nível, ganhar ainda os campeonatos, aí eu acho que tem muito aprendizado nos bastidores, no vestiário, muito aprendizado de vida. Por isso que eu falo que a missão, ela transforma. É igual quando, em qualquer profissão que você decida ter, você se entrega com amor, que você realmente faz aquilo que você acorda com disposição, com desejo de realizar, vai tocar diferente, o resultado vai ser diferente. Eu sempre busquei pensar para frente. Eu sempre me preparei já nos próximos desafios. Mas para isso, sempre também me preocupei em estar capacitado para aquele novo desafio. Então, quando eu saí para vereador pela primeira vez, se eu tivesse saído para prefeito e ter sido eleito prefeito na primeira eleição minha, com certeza não seria o prefeito que eu fui. Então, a experiência como vereador, para mim, foi muito importante. Foi salutar, me deu bagagem, me amadureceu para que eu pudesse fazer uma gestão como eu fiz. Da mesma forma, se eu, lá atrás, decidisse sair candidato a deputado, naquele momento, não teria ainda a mesma experiência e o mesmo conhecimento e contatos, influência que hoje nós temos. Então, esses 17 anos já de vida pública, hoje me possibilita pensar para frente, sonhar um sonho maior, que faz 25 anos que Ourinhos não elege um deputado estadual. Foi o único deputado, foi meu pai, há 25 anos. E a cidade perdeu muito com isso, de não ter um representante de verdade. Junto a isso, além de Ourinhos, a nossa região. A região nossa tem um potencial tão grande. Nós temos que buscar a nossa vocação e mostrar a força que nós temos para que a gente não fique só recebendo pedágio, fechado em pedágio, recebendo na região presídios, sendo aqueles que têm que ficar correndo atrás das migalhas, de só emendas. O deputado não pode só trabalhar por causa das emendas. Quando meu pai era deputado, nem existia emenda. Tem que ter contato com o governo. Então, eu tenho feito o quê, Beto? Visitado muitas cidades e tem sido muito bacana. A recepção, como eu falei, muito boa.
pelo histórico, pelo trabalho, por conhecer, porque a gente vai conhecer, vai conversar com liderança, vai conversar com vereador, já fui vereador. Vai conversar com prefeito, já fui prefeito. Já ter aquela experiência até para conversar sobre ali na. Passar as nossas experiências, o que dá certo, o que não deu certo, tal. E junto a isso, a gente começa a perceber o potencial que nós temos, entender o que cada município tem para agregar e o que a nossa região como um todo pode ser trabalhada. E é justamente isso que eu tenho feito, construído um projeto para a região como um todo, para que a gente possa levar ao Estado e o Estado adotar uma política de Estado para a nossa região. Para que a gente saia simplesmente das emendas do Pires na mão, dessa pouca representatividade, e a gente consiga transformar aqui num grande polo, um polo de desenvolvimento, na geração de empregos, na questão da identidade, da vocação que nós temos, em potencializar tudo isso para que o cidadão viva aqui com mais qualidade. É isso, eu acredito muito. A gente fez da mesma maneira. Nós fizemos isso em Ourinhos, construindo um projeto para a cidade. E quando tivemos a oportunidade, colocamos em prática esse projeto, quando prefeito. E agora nós estamos construindo um projeto para a região. E se Deus quiser, tendo a possibilidade, a oportunidade, colocar em prática para toda a nossa região. E Ourinhos e todas as cidades em volta vão ser a grande beneficiada. Você está tendo uma boa aceitação, assim? Quem que foi, assim, o cara que... Quando você começa a pensar em tudo isso aí, quem que foi o primeiro a abrir as portas para você? Tipo assim, cara, Lucão, além claro que você tem uma família política e tudo mais, mas é externo a isso aí. Quem que foi, assim, que, abriu assim, falou assim, Lucão, vem para isso daqui, segue seu caminho, que esse projeto seu vai dar bom pra caramba, assim. O Beto, é meio que natural, porque quando eu estava no primeiro mandato ainda prefeito, muita gente já da região já começou a falar de eu sair para deputado. Muita gente pelo polo que Ourinhos porque Ourinhos tem uma representatividade grande perante a região, é uma das cidades maiores aqui da nossa região, né? Se comparar só perdendo para Marília e Bauru, né? Então, nós somos um polo e a boa gestão aproximou isso. Muita gente colocou a Ourinhos como referência. Nosso trabalho, a nossa gestão, as nossas ações. E isso já foi sendo de uma forma bem natural. As pessoas já queriam que a gente saísse. Só que nós tínhamos um projeto para a cidade nos 8 anos. Então, quando nós saímos, essas visitas estão sendo assim, de uma forma bem fluida. As pessoas ligam, vem visitar aqui também, aqui você pode contar com a gente, aqui as pessoas pedem opinião, querem saber como construir isso, como colocar o que a gente colocou e fez na cidade de Ourinhos nos municípios menores. Então, assim, é algo já natural do trabalho feito, de um trabalho bem feito, né? E lógico, o partido hoje já vislumbra essa grande oportunidade. O presidente do partido Kassab já tem aberto essa possibilidade de trabalhar toda a região, porque nós temos muitos prefeitos e vereadores do PSD aqui na região como um todo. Então isso facilita esse acesso, essa proximidade. O histórico do meu pai é um pessoal mais antigo, mas é um pessoal que lembra o quanto que fez diferença ter um deputado. Então, são vários fatores, mas bem natural. E aí o que precisa é correr atrás, visitar, olho no olho, a presença, conhecer, conversar e demonstrar com tudo isso que dá para fazer um trabalho bem diferente do que hoje nós estamos vendo. É legal porque você tem uma determinada empolgação com a questão política, assim, você gosta bastante do meio, assim mesmo. Ô, Lucas, a política, cara, o sucesso político, eu entendo que como qualquer outro tipo de sucesso, ele acaba travando você cria ali inimigos, perde amigos, cria inimizades, assim por diante. Eu venho da área da psicologia, né? Então eu queria perguntar pra você assim, como é a cabeça de um cara que tá na política, que agora é um ex-prefeito, tá indo pra uma carreira de deputado, uma questão familiar sua,
Como que a sua cabeça funciona sobre essas perdas e esses ganhos? Como que você administra isso assim? Você tem amigo ali que tá com você, daqui a pouco agora não tô mais porque você tomou essas escolhas ali e não gostei mais de você, tá ligado? Então, assim, como que você lida hoje no dia a dia com essas paradas assim, cara? Forma muito natural, Beto. Eu nasci no meio da política, né? Quando eu nasci, meu pai já era vereador. Só que eu conhecia a política boa, que é da verdade, a política que eu brinco muito do fio do bigode, né? Ah, isso aí você falou no outro episódio, tá vendo? Assistiu o episódio, seus palhaços. Os caras tá tirando. Da transparência, da responsabilidade, do pensar para frente, de estender a mão para quem mais precisa. O político ele tem que ser esse instrumento de melhoria da vida das pessoas, né? É assim que eu enxergo a política, que eu sempre vi. Estar na política traz tudo isso que você falou, mas eu vejo com naturalidade porque os amigos, os verdadeiros amigos, primeiro que amigo, todo mundo vai falar, são poucos os amigos, da convivência, da confiança, da lealdade, da, de você se sentir à vontade para falar sobre qualquer assunto, porque esse é o amigo de verdade. O amigo de verdade não é aquele que concorda com tudo que você acha, acredita ou fala. Esse é o menos amigo, diga-se de passagem, viu? Então, o amigo de verdade, ele se posiciona, ele fala, acho isso, acho aquilo, aqui você acertou, aqui você errou, nossa, gostei que você fez isso, gostei que você não, ó, não foi bom ter feito assim, tal, tal, tal. Esse é o amigo, e vejo com naturalidade isso, de debater, de buscar a convergência, mas não tem que ter essa necessidade de sempre pensar igual. Não, é que normalmente as pessoas se unem por hábitos, por pensamentos, valores, princípios próximos, né? Mas o pensamento em si, principalmente sobre questões ideológicas, sobre questão da vida como um todo, isso aí é de forma natural. Eu vejo a divergência. Agora, questão da política, você envolve muitas coisas, porque aí depende de cada um, como a necessidade de cada um, a forma com que cada um se posiciona. Mas você tem que se blindar um pouco também psicologicamente, né? Mas, Roberto, assim, uma coisa é a pessoa ela ser falsa. A outra coisa é a pessoa ser amiga, ser verdadeiro, ser sincero, jogar o jogo da sinceridade. Olha, tô passando por uma situação assim, tô tendo que tomar uma decisão assim, tal, o que você acha? Ouvir o outro, tal, explicar, ser sincero, abrir o coração. Um amigo, ele abre o coração pro outro. Agora, e o amigo entende também a situação de cada um. O duro é quando você não tem essa liga, essa possibilidade. Quando você vê uma pessoa que tinha uma determinada forma de agir e no dia seguinte faz totalmente diferente do que sempre fez, né? Sem falar, sem comunicar, sem explicar, aí é natural o afastamento. Mas isso eu vejo de uma forma muito tranquila. A política é assim. Já espera um pouco essas reações das pessoas que estão ao seu redor. Não as pessoas que estão ao meu redor. Porque a gente não espera isso de ninguém, porque a gente espera pessoas de caráter. Pessoas de brio, de valores. São essas pessoas que eu quero próximas a mim, né? Mas não eu acho que a política acaba sendo mais natural termos mais casos de pessoas que não agem como nós gostaríamos que agissem, né? Como você idealiza, eu lembro que quando teve um episódio que eu fiz, na verdade, você falou assim, cara, eu vou que eu quero. Eu trago esse lance da amizade porque a gente cresceu basicamente junto aí e tal. E teve bastantes que se afastou de você e eu vejo hoje que até colocou você como inimigo, né? Vou trazer de novo uma parada do Real Madrid, que é o seguinte. O Rodrigo deu uma entrevista e perguntaram assim pro Rodrigo assim, ó. Ô, quem que são os que você considera os maiores rivais do Real Madrid, o Caramba 4? O Rodrigo falou assim, eu acho que você vai mais nessa linha, assim, mas o Rodrigo falou assim, cara, na verdade rival a gente não tem nenhum não, eles que querem ganhar da gente. Então, né, eles que consideram a gente rival deles, eu não sou rival de ninguém, não. Eu acredito o seguinte, Beto. Primeiro tem as responsabilidades de cada um.
Muitas vezes o tempo, a responsabilidade, as funções que a vida acaba nos colocando, e não só para mim, como para os outros também. Aquele tempo de adolescente, de mais jovem, ou de possibilidade de queria eu estar tendo tempo para jogar bola direto. Não tenho, há muito tempo eu não tenho este tempo que eu gostaria, por exemplo. Só que são essas responsabilidades que as pessoas precisam ser maduras e entender que tem esse tempo do afastamento natural da vida de cada um, das funções que cada um acaba assumindo. Isso vendo um perfil de pessoas com princípios e valores. Agora, existem outras e o tempo foi mudando. E aí, da forma como você citou o exemplo do Rodrigo, é como se fosse o corvo e a águia. E aí o corvo, muitas vezes, ele quer derrubar a águia. E para isso ele começa a bicar. E o que a águia faz? Ela não vai brigar com o corvo. Ela só vai voar mais alto. Porque a hora que ela vai voando mais alto, chega numa altura que o corvo não consegue mais. E aí ele tem que sair, ele cai. Então, eu sempre preferi, quando aqueles que atacavam, que queriam destruir a gente, que queriam ver a gente mal, ver a gente não crescer, eu trabalhava mais, me dedicava mais, me esforçava mais para poder subir e poder fazer o que eu acredito. Então, eu acho que a resposta para aqueles que torcem contra é sempre trabalho, porque o trabalho vai trazer resultado e o resultado vai ser a melhor resposta para aqueles que vão ter que ver o nosso sucesso. Eu quero aproveitar esse momento também, porque como você foi bastante citado nos meus podcasts, acho que o nome mais citado, todo mundo que no meu podcast citava alguma coisa do Lucas, cara. Eu vou agora dar o direito de resposta de cada um que citou alguma coisa, né? Eu vou colocar algumas pessoas aqui, uma que se falou bastante de você, mas era na época que saiu acho que da gestão e tudo mais, foi o Alexandre Zói, por exemplo, que hoje é vice, e falou bastante coisas lá. O Alexandre, ele foi muito tempo parceiro seu dentro da política, né? Dentro da ocasião ali, e acabou mudando ali. De fato, você dá essa situação assim, da época, de saído, ter se afastado, ter virado depois um inimigo político. Se assim você considera, né? Eu não vejo questão de inimigo político, mas eu vejo assim que mudaram os valores e os princípios. Eu sou o mesmo. E eu sempre busquei construir um projeto em que eu faço parte do projeto. Não é um projeto meu. Então eu sempre pensei num projeto para a cidade de Ourinhos. E quando, às vezes, alguns, como ele, pensaram num projeto pessoal, é natural esse afastamento, né? Porque a forma com que ele conduziu a vida política dele não foi pensando num projeto de grupo. Foi pensando num projeto individual. E as oportunidades que ele teve, nós fizemos a composição para ele ser presidente da Câmara. E ele, como presidente da Câmara, teve todas as suas contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas. Então não foi um bom gestor para uma casa legislativa que sobra dinheiro. Não tem problema financeiro, né? E depois teve a situação que ele foi cassado. E que ele não quis fazer parte de um projeto de cidade. Ele quis pensar simplesmente nele, né? Então, isso é natural e tá no direito dele. Se ele pensa a política dessa forma, se ele acredita nessa forma de construir a sua história, é natural. Agora, não combina com a forma que eu penso, que eu faço, que eu ajo, e que por isso que tem, graças a Deus, dado certo. Porque se a partir do momento eu fizer um projeto pensando nas minhas vaidades, no meu ego, no meu orgulho, nunca vai dar certo, Beto. Na política, nunca vai dar certo. Você tem você olha para trás assim, você tem alguma ação, por exemplo, alguma escolha
que não levou para o caminho correto que você queria? Tipo assim, tem algo que você pensa hoje com a experiência que você tem, você fala assim, pô, aqui eu faria diferente porque eu queria o resultado dessa maneira aqui. Não, graças a Deus, porque assim, ó, todas as minhas decisões difíceis, todas, e nós tivemos várias. Desde pandemia, ninguém viveu pandemia. Nenhum gestor no nosso século viveu uma pandemia. Não existia isso. E todas essas decisões, eu coloquei o bem comum, a coletividade, o pensar no todo, em como o resultado é melhor para a maioria, para a cidade como um todo, pensando lá na frente, entende? Porque dessa forma a gente erra menos. Ah, mas você podia fazer isso aqui que teria um outro resultado e tal, tal, tal. Poderia, mas iria atender uma parcela da população. Ou teria uma consequência para a cidade em relação a tal segmento, tal setor. Mas o todo em si, se for pensar, não seria tão vantajoso. Então, as minhas decisões, eu não me arrependo de nenhuma decisão que eu tomei. Esperava outros resultados? Eu acho que eu esperava resultados mais rápidos. Ou às vezes a forma de construir, a decisão seria a mesma. Mas a forma de construir poderia fazer a construção diferente. Às vezes não ter um desgaste da forma que possa ter tido. Entendeu? Por exemplo, a questão da concessão mesmo, por mais que a gente foi tocando, desburocratizando, entendendo, colocando em prática todas as possibilidades, colocando o mercado para estudar, audiências públicas, tudo, teve todo o seu processo. Mas se eu conseguisse, hoje eu tenho muito mais experiência e bagagem. Se eu tivesse essa experiência, eu tocaria, eu acho que de uma forma mais acelerada. Não daria aquele desgaste que deu. Esse desgaste que foi por ser num ano de eleição. Um exemplo. Realmente foi um desgaste assim, que sai em tudo contra a coisa, tudo contrário isso, sem ninguém entender nada. E é uma coisa com habilidade que a gente tem fantástica de não entender do negócio e falar mal, que eu vou falar pra você, viu, cara? A gente é bom nisso, viu, gente? Então, eu, Lucas, é assim, cara, a gente. Que nem a gente falou de desgaste político, das coisas aí que aconteceram, teve bastante recapeamento, teve a questão dos postos de saúde, que agora está sendo colocado. Por que neste processo que você falou, por que coisas da saúde hoje que por exemplo, o Guilherme está fazendo, tá falando que foi ele que colocou em evidência, por que na gestão não deu tempo de ser feito? Por que agora outro grupo está levando o mérito disso, segundo a perspectiva que você colocou? Não, primeiro que os documentos mostram. Quem fez, correu atrás. Uma gestão, Beto, principalmente a forma com que nós conduzimos, imagina qualquer um que esteja nos assistindo. Imagina que você pega uma casa completamente destruída. Inclusive sem acesso a esgoto, uma casa, te deram uma casa, só que ela em péssimas condições. Você não vai, antes de reformar, de fazer tudo, você já não vai começar a pintar a casa. Você vai arrumar os problemas estruturais da casa. Para que não tenha que daqui a pouco ter um vazamento, você ter que abrir de novo e perder todo o serviço. Então, na cidade é a mesma coisa. Nós pegamos uma cidade com problemas estruturais graves. Ourinhos saiu como uma das mais esburacadas do Brasil quando nós assumimos. Você lembra? Meme, cara, você lembra de Ourinhos, cara? A questão de buraco na rua, era fantástico. Tinha os memes, as pessoas saiu num jornal que tinha que uma Brasília desviando dos buracos gigantes. Mas era assim, infelizmente. Era assim. E com um orçamento reduzido. Nossa capacidade de investimento era muito pequena. Para o porte de Ourinhos, muito pequena. Então, nós tínhamos que colocar a casa em ordem e fazer uma gestão austera, uma gestão com planejamento, com metas, de forma firme, puxando as rédeas, para que a gente pudesse ter essa capacidade de investir e fazer as coisas novas. E foi o que nós fizemos. Junto a isso, nós pegamos no meio do mandato a pandemia, e travou muita coisa. Por exemplo, o lago já era para ter sido finalizado. Só que a pandemia segurou. Sabe? Só foram 2 anos de pandemia. Então,
Nós fizemos um planejamento de gestão e que as coisas, que é natural, Beto, na casa nossa, quanto mais você vai melhorando, a hora que você acha que está tudo certinho, você fala, nossa, agora dá para comprar uma TV nova. Agora dá para investir em tal situação, tal. É assim, na cidade é da mesma forma. E nós não fizemos uma gestão simplesmente, eu vou entregar e pronto, não vou fazer mais nada. Poderia, como eu já vi vários prefeitos fazerem, chega a perder uma eleição, vou parar tudo. Vou cancelar as coisas, vou deixar de um jeito que não vai ter condição de fazer mais nada e tal. Eu já vi muito assim. Eu já vi aqueles que fizeram, se eu não tiver que pôr a plaquinha, nem vou fazer, nem vou dar andamento. Nós não. Nós deixamos aí para só deixar a plaquinha no nome de outro. Entendeu? O processo todo feito, com recurso, licitação feita, contrato assinado, tudo certinho. Agora é só pôr a placa. Então, essa é a forma que eu penso gestão. Porque a minha consciência sou eu e Deus, Beto. Aqueles, lógico que nós temos um carinho, um respeito da população enorme. O povo confia na gente, o povo acredita na gente. Tanto que as eleições estão aí para mostrar isso. Mas a minha consciência, eu durmo tranquilo, que eu fiz o meu melhor, eu fiz o máximo, nós entregamos tudo, nós deixamos tudo certinho, não teve nada assim, poxa, você podia ter, você não fez só porque é contra você, só porque é adversário político. Eu não tenho isso. E tá aí, todos os processos. Centro Cultural, nós fizemos o processo todo, conseguimos o recurso do Estado, fizemos a licitação, o contrato, era só começar a obra lá e agora inaugurar. Sabe? Então, os postos de saúde também. É só ver a data. É ver a data dos processos, quando que abriu o recurso, tal, o contrato, a licitação, quando foi feita. Então, tudo isso é fácil de mostrar. Só que você imagina, Beto, como é cansativo, nesses 9 meses, o tanto de mentira que eu ouvi do atual prefeito. Você imagina todo dia eu ter que vir desmentir? Todo dia eu ter que fazer vídeo? E minha vida não é essa, não. Aí você já acaba nem andando. Deixa o povo, o tempo mostra, o povo vê. Cara, você falou uma parada aí, que na verdade eu não tinha parado pra pensar ainda, sabe? Essa parada da administração da pandemia, cara. O quanto isso você considera que atrasou, por exemplo, você? Quando eu falo atrasar você, não por falta de vontade, atrasar mesmo, que você vai ter que olhar pra outras paradas aí e fazer. Mas foi foda, né, pra gerir isso daí, né? Eu vou falar pra você, pandemia. Eu falo com uma determinada propriedade, não é uma propriedade boa, porque eu perdi 11 familiares na pandemia. Então, tipo assim, a pandemia realmente foi um negócio assim, que hoje a gente olha pra trás e a gente até esquece assim um pouquinho, parece que foi um negócio meio absurdo, assim, um período negro da nossa vida e tal. Mas eu imagino que pra você, ali, como gestor público, tirou o sono um pouquinho, né? Bastante. Acho que são 2 fatores, Beto. A pandemia, o que ela representa, até hoje, e ao que você falou, muita gente esqueceu que nós tivemos recentemente uma pandemia e começou a viver uma vida que não é a que deveriam viver. As pessoas na pandemia perceberam que não importa dinheiro, não importa status, cargo, não importa nada disso. E a vida passa. Tem gente usando o seu tempo de vida de uma forma muito ruim, né? Não sendo uma boa pessoa, não construindo algo, não deixando um legado, não sendo orgulho para os pais e nem exemplo para os filhos. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a pandemia foi extremamente um aprendizado e um momento que eu nunca vou esquecer na minha vida de poder ter feito parte disso, porque nós tivemos que tomar decisões difíceis sem nenhuma cartilha. E aí nós criamos um conselho com os representantes da sociedade. Então tinha o pessoal da Vigilância, da Secretaria de Saúde, do Ministério Público, da Procuradoria da República, da Delegacia, da Seccional, da Polícia Civil, da Polícia Militar. Então nós criamos um conselho. Nós nos reunimos virtualmente para definir a linha e a conduta dentro dos números que nós tínhamos em mãos. Fora isso, as decisões de mexer no orçamento e priorizar totalmente a saúde para você
ter uma ideia, o hospital de campanha que nós fizemos dentro de um antigo hotel, e nenhum outro teve a estrutura que nós tivemos, era um leito de um quarto de hotel, com toda a estrutura para ali salvar vidas. E que, por um bom tempo, principalmente no segundo ano, quando achava que a coisa tinha caído, diminuído, o segundo ano foi muito pior. Encheu ainda mais de pessoas e nós tivemos mais mortes do que no primeiro ano. E nós bancamos, no primeiro ano, tivemos a ajuda do governo, no segundo ano, bancamos sozinhos, com recursos próprios da prefeitura, e custava 2 milhões por mês o hospital de campanha. Então, você imagina como a gente tinha que fazer gestão de verdade para que aquilo acontecesse, para que não fechasse, para que conseguíssemos atender, para salvar vidas. Uma vida a gente ali sabia que importava. E tudo isso a gente comprometeu, lógico, e a gente teve que fazer, por exemplo, financiamentos que nós fizemos, foi um preparo pós-pandemia, que a gente já sabia que uma hora vai sair da pandemia. Só que Ourinhos não pode parar. Ourinhos, a hora que a gente sair e demorar para conseguir colocar o ritmo de execução de obras e tal, esse período a gente vai travar a cidade 10 anos. Então nós corremos atrás, as finanças nossas estavam todas adequadas em dia, porque você não consegue um financiamento se você não tiver com as finanças em dia, né? Nós conseguimos colocar as obras em prática e nós geramos emprego em plena pandemia, para você ter uma ideia. Então, lógico, isso atravancou, mas nós conseguimos impulsionar para que esse prejuízo dos 2 anos não refletissem para os próximos 10. Nós fizemos uma gestão de forma planejada e eficiente, né, pensando para frente, tanto que os resultados estão aí. Tanto que nós conseguimos, depois da pandemia, um exemplo disso, porque mesmo que é iniciativa privada, mas mostra a pujança de uma cidade, o quanto que a cidade está girando, a economia da cidade, é um shopping, que foi o primeiro shopping, ele ter sido já consolidado em 2 anos, pegando pandemia. Ele estava consolidado, já estava com as lojas preenchidas e tal. Vou dar um exemplo de uma cidade próxima. Nós tínhamos lá, não sei se você vai lembrar, o shopping de Bauru. Ficou anos e anos e anos e não pegava o shopping. A coisa não acontecia, né? Hoje já tem até um outro shopping lá. Mas nós tivemos as decisões acertadas, pensando no momento atual, na situação crítica da pandemia, mas ao mesmo tempo já construindo pós-pandemia, que foi o que a gente conseguiu acelerar o processo, mas com certeza segurou por 2 anos, porque esses 2 anos a prioridade total foi saúde. Quase que o Lucas soltou assim ali agora, viu? Ó, o nosso segundo shopping, não, Lucas, não é segundo shopping, né? Por favor, me ajuda a te ajudar, né? E... Eu falo pra você, já tinha projeto, tem projeto de ampliação do shopping atual. Desse atual vai ser ampliado. Tinha já, agora eu não sei como é que vai ser os investimentos, porque é o que eu falo, Beto, uma gestão pública, ela induz esse desenvolvimento. Se você não tem uma gestão que traz, que desenvolve, que gera vida na cidade, as coisas tudo vão devagar. Agora, se você tem uma gestão que impulsiona, que facilita, que é o que aconteceu na nossa gestão. Vou dar um exemplo. Ourinhos tinha 17 prédios quando nós assumimos. Nós deixamos a gestão com prédios construídos ou em construção ou aprovados, que vai acontecer, mais de 40 novos. Ou seja, a cidade impulsionou e avançou. Cara, eu lembrei do episódio legal aqui agora. Pera um pouquinho. Cara, isso aqui é... Ó, eu tava em viagem de uma empresa de negócio. Eu encontrei com uma pessoa de Ourinhos aqui, né? Descendo cacete em você. Descendo cacete. Onde já se viu? Aquele cara é um absurdo que ele tá fazendo. Um absurdo. Ele tá fazendo um crime que ele tá fazendo agora. Nossa, cara, o que ele tá fazendo, cara? Eu assim, você viu? Você sabe o que ele vai fazer? Ele vai destruir um patrimônio histórico da cidade, que é o pendrive.
entendeu? Pra trazer lá o mercado lá. Mas eu não entendi. Começa de novo aí pra gente poder entender. Ah, ele vai destruir o pendrive. Eu falei assim, não, você tá me zoando, né, cara? Não é possível, cara. Você aqui tá falando pra mim que ele é um criminoso porque ele tá destruindo um pendrive. Pendrive, que negócio é patrimônio histórico, né? Você viu essas críticas aí? Eu ouvi no Facebook e tudo mais. Mas é tanta loucura, né? Assim, disso. lembro. Mas é tanta loucura, é uma coisa assim que é tão fora de uma realidade, porque primeiro, nunca teve essa coisa forte de ser um ponto turístico pendrive. Primeiro que ali estava já um prédio abandonado, com situações de droga e outras questões lá sérias, que a gente tinha que sempre atuar com a nossa Secretaria de Assistência Social lá. Esse era o primeiro ponto. Segundo ponto, ali é uma área particular. Não tem nada de poder público. Uma área particular. São informações que as pessoas não têm, por exemplo, para criar crítica. Ali, o cara, o dono da área, podia fazer o que quisesse. Agora, só fizeram o investimento lá porque foi viabilizado o shopping. E aí, quando os investidores da área tiveram na prefeitura, eles queriam entender como que era a gestão. Se a prefeitura ajudava os investidores da cidade, os empresários da cidade. Foi o que nós fizemos. Inclusive, nós atualizamos o Código Tributário, que tinha 50 anos já. Por isso que a cidade ela se abriu para os negócios, para os empreendimentos, para os novos loteamentos, para novas franquias, grandes redes atacadistas. O shopping foi e virou uma realidade, porque houve uma gestão que, de fato, foi parceiro do empresariado, porque ele gerava emprego, principalmente na área de serviços. Porque a indústria, cada vez mais, a indústria ela é importante, ela gera receita, tudo, mas a indústria ela está cada dia mais tecnológica, automatizada. É menos mão de obra e mais máquina, né? Então, como que a gente geraria emprego na cidade? É a área de serviço, que é uma vocação que o Orins tem. Legal. Lucas, é o seguinte, cara, partindo por nossos finalmente aqui, o Lucas Pocai indo para deputado, tomara que consiga, né? Conseguindo, qual que vai ser os caminhos que você quer mais lutar para representar aí Ourinhos, a população e tudo mais. Não conseguindo, qual que vai ser o caminho a ser tomado? Pensa em um dia voltar a estar sentando no executivo de Ourinhos, retomando aquilo que você bem listou, daquilo que você via fazendo e vê, eu acredito que você vê probabilidade de maior crescimento aí em todos os setores. Como que vai ser aí os seus pensamentos divididos aqui para frente? Bom, Beto, primeiro que todo projeto que eu coloco como meta, a gente tem tido um resultado positivo. As 4 eleições que eu participei, as 4 deram certo e foram vitoriosos. Então eu estou muito confiante neste novo projeto. Estou ouvindo, visitando, conversando, construindo isso. Nossa pauta vai ser o fortalecimento da nossa região, termos um representante de verdade. Temos a questão das pessoas com deficiência, questão das APAES, dos autistas, questão do agro, a questão dos idosos, que nós precisamos urgente criar políticas públicas voltadas aos idosos, e nosso mundo todo aí está envelhecendo e nós não estamos vendo esta mão amiga do poder público em consolidar, em possibilitar a questão de cuidadores, dos locais, das casas de repouso. Então é uma pauta fundamental, porque o idoso, nós estamos vivendo mais, só que precisa viver com qualidade. A questão da saúde mental, né? A questão da educação. A educação hoje precisa ter um olhar diferenciado. A forma de ensinar hoje é muito diferente. A gente precisa estudar isso, a gente precisa encontrar novos caminhos e novas ferramentas para trabalhar a formação das nossas crianças. Então, são pautas que a gente tem estudado bastante. A questão do turismo na nossa região é muito forte. Se a gente pega ali Avaré, Piraju, a questão do Angra Doce, né, junto à divisa com o estado do Paraná, também é muito forte. Nós temos uma identidade e criarmos o trade turístico, fortalecer isso,
o receptivo do turista, para que a gente possa impulsionar, isso gera emprego, isso gera renda, isso gera qualidade de vida para os moradores. Então, de uma forma geral, mostrar a força do nosso interior. Meu foco é esse, meu foco está total nesse, e até de, se Deus permitir, vivenciar ainda mais a história que meu pai também teve, né? Depois de 25 anos, Ourinhos ter novamente um representante e mostrar o quanto isso é importante tanto para a cidade de Ourinhos, para a região, e que dá para contribuir e fazer muito. 2028 está longe, tem tempo. Meu foco agora é 26 e eu tenho certeza que a população vai poder, na hora certa, no momento certo, quando puder falar de candidaturas, tudo, vai poder ver o nosso projeto, como a gente conversou no início, e analisar o potencial que nós temos e os caminhos que nós estamos colocando como alternativas de sucesso, de resultado e de melhoria na vida de cada um. Legal, Lucas, eu vou agradecer você por esse episódio, acho que foi bastante esclarecedor para mim. Tudo que eu perguntei aqui são dúvidas minhas, né? Intrinsecamente, na verdade, eu perguntei. Eu gosto muito de fazer isso, eu falo assim, cara. Eu faço o podcast, eu faço ele pra mim. Eu abro a janela pras pessoas assistirem, tá ligado? Se alguém não gostar, faz um podcast e chama você. Então é assim que funciona a parada, na verdade. Assim, acho que sanou bastante curiosidades e dúvidas minhas das questões. Eu acho que o profissionalismo político tá dentro do que você realmente listou aí, falou, com bastante serenidade, bastante semântica. Eu acho que é ideal isso daí. Eu acho que a inimizade política é uma coisa não boa, é uma coisa ruim, entendeu? Eu acho que falta um pouco mais de qualidade para as pessoas debaterem política, né? Eu tô estudando muito sobre isso, eu vejo que falta muita qualidade ainda para isso, as pessoas entenderem isso, os jovens entenderem isso. Eu lembro de projetos que vocês tinham para a escola, tudo mais na época. Então, assim, falta bastante. Eu acho que a forma de vocês comunicar é bastante esclarecedora. Eu acho bem legal assim, te agradeço por isso. Quero que seja na sua finalização, quero que você também deixe um conselho aí para as pessoas, os jovens que querem entrar na política, qual que é o caminho que elas devem seguir, o que elas vão enfrentar e como que elas devem reagir, né? Porque tem uma frase interessante que normalmente a gente pensa para agir, mas para reagir não, né? E na política necessita muito mais de reação do que a estratégia da ação, né? Nesse caso, assim, porque é a reação que faz você determinar diversas coisas aí. Então, já agradeço desde já e vou deixar você fazer suas considerações e seus conselhos. Bom, Beto, primeiro agradecer. Obrigado pelo bate-papo. Me senti muito à vontade. Conversar sobre vários assuntos e relembrar situações que fazia tempo que eu não pensava sobre. E a política, ela, como eu já falei, ela é uma missão. E os jovens, hoje que queiram participar, esse jovem precisa ter algumas ponderações a serem feitas para si mesmo. Primeiro, é se realmente ama trabalhar com isso, viver sendo questionado, sendo pressionado, sendo julgado e pouco reconhecido. Se estiver tudo bem, siga em frente. Segundo ponto, não se venda por nada e nem ninguém. Não corrompa os seus valores, os seus princípios. Nenhum cargo vale o peso da sua consciência. Nenhum cargo vale o peso da sua consciência. Então, acredite em determinada ação, naquele projeto, naquilo que te move a fazer para o próximo e não para si. E aquilo tem que ser maior do que qualquer interesse pessoal, do que qualquer ego, orgulho e vaidade. Aquilo. E é você fazer aquilo pensando depois de uma relação, cada um com a sua fé, mas entre você e Deus. E mais ninguém. Porque se você estiver agindo dessa maneira, focado, lutando, porque a vida política não é fácil. A gente é questionado, a gente é
distorcido, a gente é julgado, mentem a nosso respeito, mentem sobre falas nossas. O que te sustenta? Você imagina, você vai ter que ficar respondendo todo mundo, você vai viver, sim, você perde o foco total. O que sustenta é você acreditar num propósito maior. Então, se esse for o seu propósito, siga firme. Porque da mesma forma que tem tudo isso, que eu falei a parte difícil, mas a política, ela é a maior ferramenta para você atingir o coração de uma pessoa, para você mudar a vida de alguém, para você resgatar sonhos. Como eu vou te dar um exemplo, quando nós criamos a seleção de futebol de amputados, e você ter uma pessoa que jogava a bola, teve um acidente de moto, perdeu uma perna, e essa pessoa não querer mais viver, achar que a vida acabou, e daqui a pouco, com o tempo, essa pessoa reencontrar no futebol de amputados a vontade e ver que ali tinha novamente um coração aquecido e novos sonhos, novos planos. E isso tudo muda para a família inteira e para todos aqueles que convivem com essa pessoa. Então a política, ela é essa ferramenta, esse instrumento que consegue tocar, que consegue mudar, que consegue dar esperança para aqueles que sonham com um futuro melhor. Então, queria agradecer a oportunidade de estar aqui, de conversar e de falar um pouquinho daquilo que está no meu coração, que é o que eu faço com o maior prazer do mundo. E eu agradeço muito a minha família, minha esposa, meus filhos, meus pais, todos aqueles que estão próximos a mim. Agradeço muito pelo apoio, pelo suporte, pela parceria, pelo entendimento, pela paciência, pelo tempo que a gente, às vezes, escolhe estar em cuidar dos outros. E eu só tenho que agradecer por todo esse apoio, por todo esse suporte que sempre foram essenciais na minha vida e que me dão ainda mais força para os próximos desafios. É isso, melhorou, né, todo mundo, né, da questão do Covid, da influenza, Graças a Deus. Né? Só ficou preocupado, eu soltei lá um vídeo lá polêmico, eu gosto de soltar uns vídeos polêmicos, até para anunciar que não vai ter, viu? Mas brigadão aí também. Quando você vai participar, Luana, do Framecast? Tá à disposição, então logo sai o episódio da Luana também. Bom, galera, se você já não é inscrito, se inscreva no canal, curte, logo sai os cortes também disso daqui, os cortes vão estar rolando aí por aí e assim vai, entendeu? Vamos pegar esses cortes também, distorcer e assim vai. Você tá preparado, né, pra isso, né, Lucão? Vai distorcer todos esses cortes aqui. Eu tô tranquilo. A gente gravou também. Então tá ótimo, é isso aí. Isso aí eu gosto assim, Galera, brigadão mesmo. Se inscreva, deixa seu like, deixa lá os comentários, siga nas páginas, aí tem um monte de coisa aí pra vocês verem aí, vai estar listado aí embaixo aí. Agradeço todo mundo que tá acompanhando, agradeço todo mundo que apoia, os patrocinadores que estão com a gente aí. Um abraço aí pra galera aí que queria perguntar um monte de coisa, mas não vão, entendeu? Porque eu não abri o chat, então tamo junto. Depois vocês perguntam lá nos comentários. Valeu, galera!